pessoal, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação do BMC News. Seja muito bem-vindo agora ao BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu, Alexandre Cabral e Alex André. Bom, vamos aos destaques do programa de hoje. Expectativa de inflação para 2022 mantém tendência de queda e a do PIB continua em alta. E ainda, debate entre Lula e Bolsonaro é marcado por acusações dos dois lados e nada de projetos. Daqui a pouco a gente vai aí conversar um pouco mais sobre esse debate e também outros assuntos aqui no BMC Market. Aliás, a gente abre o Market com o Boletim Focus do Banco Central. O mercado financeiro manteve a tendência de redução na expectativa de inflação para 2022, assim como a de alta para o Produto Interno Bruto para este ano. Segundo as instituições financeiras, a expectativa para o IPCA desse ano passou de 5,71% há uma semana para 5,62%. Para 2023, recuou de 5% para 4,97%. Para 2024, caiu de 3,47% para 3,43%, segunda semana de queda. Já a projeção de alta do PIB subiu de 2,70% para 2,71% nesse ano e também foi elevada de 0,54% para 0,59% em 2023, terceira semana seguida de alta. Foi a 16ª semana consecutiva de queda na projeção para o IPCA desse ano. Para 2022 foi retomada a projeção de alta para a estimativa do PIB após uma semana de estabilização. Estimativa para o dólar também está estável há 12 semanas, com cotação prevista em R$ 5,20 por $1, tanto para 22 como para 23. Para 2024 caiu de R$ 5,11 para R$ 5,10. A expectativa para a Selic foi mantida em 13,75% para esse ano, 17 semanas de estabilidade. Para 2023, foi mantida em 11,25% pela sexta semana seguida. Para 2024, está mantida em 8% há 14 semanas. Bom, e trazendo aqui na tela o Alex André e o Alexandre Cabral, só queria deixar a notícia também para vocês que estão aqui no nosso chat que a BMC afastou Alan Gani da apresentação até que as investigações em torno do Tribunal Superior Eleitoral sejam encerradas. Então, por enquanto, nós não teremos Alan Gani aqui. Quem é Alan Gani? Dá nem para tentar ser Alexandre sério, Alexandre né? Moraes, eu não conheço Alan Gani, hein? Você quer não, hein, Xandão? Acho que tá preso aí. Não Tá sei preso. quem é Alan Gani não, Xandão. Eu acho que Gani foi preso, gente, porque ele não apareceu aqui na BMC, então, infelizmente, nós não teremos o Gani por tempo indeterminado. Uma decisão da nossa direção. Daqui a pouco o pessoal vai achar que é sério. Fala, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cabral. Boa tarde. Você conhece o Gani? Eu acho que eu conheço. Eu não conheço não, Xandão. Conheço não. Eu conheço, amigo Nunca dele. ouvi falar. Conheço não. Amigo não, né? Nunca ouvi falar. Eu já escutei um cara que dá aula na FIA chamado Alan Gani, mas não sei se é o mesmo. É o mesmo? Não sei. Não põe a mão no fogo não, mano. Né, Xandão? Põe não. Eu conheço um professor do INSPER, chamado Ana Carolina colocou aqui, eu também achei que era verdade. Pô, tô enganando bem, hein? O problema é que o Alexandre riu. Aí depois você mesmo riu, aí ferrou. Aí não deu. Mas mesmo assim, Xandão, você que é o Gani, não. Não, gente, fiquem tranquilos. Gani tá de férias, tá? Essa semana a gente já sabia, mas a gente tinha que começar. Foi tudo planejado desde sexta aqui nos bastidores, vocês não sabem. Já era pra gente Só ter faltou feito... o GC aqui. Não, a gente até ia colocar outro... A gente ia falar até com o Gani, mandar um áudio do Gani, mas ele não mandou o áudio e aí tá aproveitando já as férias, né? Então acabou não rolando. Bom, gente, vamos pra parte séria. Olha o Gilberto falou mó sério.
Vamos lá, o Sam Martin falando, estão prontos pra política, todos mentindo. Boa! Gostei. Legal, boa. Vamos começar então, aproveitando que estamos aqui com o Alex André, agora aqui meia semana, né? O Alex não vai ficar todos os dias com a gente, mas já aproveitando hoje que ele fica com a gente, ele tá também. Com uma barba de comunista do caramba, não tá? Que isso. Com esse cavanhaque ralinho, não tá? Você vai matar o membro do tirar PCO, tudo hoje. Partido da Causa Operária. Amanhã eu tô sem nada. Cara, Não você tá? vai matar Aquela o Alex barbinha, assim. professor de filosofia com aquela barbinha, mano. Vou tirar tudo, vai ver. Ou deixa a barba crescer que nem gente. Não, vou tirar que tudo. você acha que é igual a mim. Se deixar um mês sem fazer barba, parece que nada mudou, né? Ah, não, comigo já fica diferente já. É que vocês não têm barba, né? Pô, eu fiz barba quinta. Quinta? Caraca. Caramba, eu tenho juro, quinta-feira. Eu tenho que fazer. No dia que eu cortei cabelo. Eu tenho que fazer todo tarde. dia. Mentira, Só que quarta, eu não- no feriado. Feriado foi quarta. Quarta-feira de manhã. Quarta de manhã. Graças a Deus eu não posso reclamar de barba, não. Não, eu teria que fazer todo dia, só que eu não faço porque. Quarta dá, né? de manhã. Foi de manhã cedo, de 8 horas da manhã. Nossa, Eu cortei cabelo e fiz a barba. gente do céu. Enfim, vamos lá. Vamos falar de coisa séria agora. Vamos falar de não é Top Term, é de Focus, né? Que foi mantida, então, a expectativa de inflação. Foi mantida, não, caiu. Mantida a 7,1 tendência para de queda. 5,2. Ah, tá. Desculpa aí. desculpa. Manteve-se aí a tendência de queda. E aí, Cabral? Ó, pra você ter ideia, semana passada, esse mesmo programa, uma semana, quem tinha mandado na semana anterior já falava em 63. E agora o Foco está falando em 62. E quem mandou semana passada já fala em 56, tá? Então pode ser que daqui a uma semana, esse mesmo programa, com o Gani, dependendo se ele vai conseguir sair ou não. Saiu ou não? Se ele sair no programa de semana que vem, com o Gani ou com o meu amigo Alex André, podemos já ter IPCA 5,56. Porque quem mandou somente semana passada avisou para o Banco Central 5,56. O resto é nenhuma surpresa. O resto tudo como mais ou menos de lado. O PIB de lado, 71, 72, 70. Dólar também, Cabral? Ah, dólar... Cadê? Meu ângulo não dá para ver o número ali, para poder falar quanto é o dólar. É 210. 2,10. Então 2,10 é o dólar daqui a um ano. Então não dá. Agora PIB, e fora que PIB também é um chute, cara, IBCBR hoje pode ter mudado conta de muita gente, mano. Mas então, PIB lá 2,70, 7,1, Selic que não muda, né? Selic deve ser até o estagiário que tá mandando, 13,75 com 11,25. E PIB podemos ter, eu acho muito fora assim, mas pode ter sido, nada impede de ter sido serviços. Podemos ter PIB para semana que vem, para ano que vem, a 0,70. Porque quem mandou somente semana passada falou sobre 0,70. Então, para olhar para IPCA desse ano no programa de semana que vem e o PIB do ano que vem no programa de semana que vem. O resto sem, assim, novidade. Mas temos que falar até 2 horas do Focus. Então, aí o Focus... Tem outros a meta assuntos, Selic- tem outros assuntos. Aliás, você tem alguma novidade, algo para completar, ô Alex, em relação a isso? Não, acho que não. O Cabral já Pô, algo já para falou completar é tudo aqui, sacanagem. Não, é porque eu vi ele concordando com você. Então, se ele tá tem como concordando, eu acho que ele discordar do concorda professor com aqui. você. Discordar do professor não tem como, não. Não, poxa, imagina. Você é o grande Alex André. Você viu minha história como eu virei professor hoje? Hoje eu contei. Eu vi. Eu li lá no LinkedIn. Você escreveu lá no LinkedIn? Foi. Foi. Só que hoje eu fiz um vídeo contando a história. Ah, porque você foi chamado para lecionar lá na B3. Por acaso, mano. Por acaso, 24 horas antes, né? Eu Você acho ficou que foi um tremendo, dia mais nervoso que eu fiquei esperando na que minha vida ninguém inteira. falasse nada, né? Aí depois você aprendeu a o lecionar. Cabral já Que é o falou grande essa professor que é história aqui, acho que umas 74 vezes. Mas é sempre bom relembrar. Tô brincando. Tem até as duas, vamos lá, 2 e 13. Não, a gente tem assunto aqui. Aliás, o índice Já de o índice- atividade já. econômica. Você quer apresentar? Pode ler? Vai, realiza teu sonho, eu já realizei. deixa ele ler. Já vai o lá, índice vai. de atividade econômica, o IBCBR, considerado o indicador prévio de desempenho do Produto Interno Bruto brasileiro, caiu de 1,13% em agosto na comparação com julho.
A queda veio mais forte que a esperada pelo mercado e interrompeu 2 meses de crescimento. Em julho, o indicador teve alta de 1,17% na comparação mensal. Com o resultado de julho, o IBCBR dos últimos 12 meses mostra variação de mais de 2,08% e de 2,76% em 2022. Em relação a julho de 2021, o índice teve crescimento de 4,86%. No trimestre encerrado em agosto, a alta é de 1,20% e na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o IBCBR está em 3,91% mais alto. Daniel Morales. Que coisa mais linda! Quem que quer agora Alex André para apresentador, Coisa então? mais Olha só, o cara já tá linda, querendo meu Deus puxar do céu. o meu tapete. Se eu não estiver aqui amanhã, vocês já sabem, né? Ou eu tô com Gani, ou, né... E aí, pessoal? Nota! Ó, o Rubão já falou, tá ruim. Tá ruim, tá ruim. Morales lá, lê sem mexer os olhos. Porra, lê sem mexer os olhos. Mexer os olhos é complicado. O Guilherme já falou que quer ver nesse. você chamando o comercial depois. Eu vou chamar o comercial. E Esse aí, é o pior que tem. O que vocês acharam do IBCBR? Fala, Cabral, começa aí. Não, começa você porque eu tô preparando uma planilha ao vivo. Tá bom. Mas era para Por favor. planilha do que você vai fazer? Do IBCBR. Do IBCBR. Então, você vai compartilhar? Vou tentar aqui. É porque ele nunca avisa que vai compartilhar, aí o pessoal lá no Twitter pessoal fica doido. correndo atrás do senhor Alexandre Cabral. Aí, ó. Então, Aí, Morales, segura aí, ó. Ó, nota Sérgio, 10, 10. olha. Rogério, 10. Morelli, 9,5. Por que não deu 10 pra mim? Ó, É, o eu Túlio. acho Bloqueei o Morelli. Censura! Vou bloquear aqui o Morelli. É que o Morelli é meu parente, Túlio, né? 10. Morales, Morelli. Ah, é. E você não gostou, não? Né? Que é seu parente? Eu não sei não, eu achei meio fraquinho. Então tá bom. Tô brincando. Vamos lá. E aí, Alex, o que você achou aí? Que é uma prévia do PIB aí. O que temos aí de novidade? Eu acho que olhando a relação de crescimento, né, como o próprio PIB mesmo, acho que ano que vem vai ser um ano de crescimento. Isso acho que todo o mercado está começando a falar, né? Lembrando que esse ano era para ser um ano de queda, de economistas prevendo uma queda de 1,5%, acho que errou muito feio. E o próprio Guedes, enfim, alguns economistas também defendendo alta de mais de 1% já para o ano que vem. O Cabral estava falando 0,70, Cabral, né, do PIB para o ano que vem. Então já tem alguns economistas, inclusive eu estava lendo alguns hipóteses, já colocando alta de mais de 1% do ano que vem. Então acho que o IBCBR, né, acho que olhando esse número agora, na minha humilde opinião, eu não tenho muito o que dizer em relação a crescimento já projetado para o ano que vem. Mas se a gente tiver ali, principalmente dados, né, macros, né, principalmente agora no primeiro trimestre já do ano que vem com números mais positivos, aí sim a gente pode ter uma leitura e um endosso, né, maior, que a gente pode ter um crescimento realmente de mais de 1% já em 2023 aqui, Daniel. Tá? Acho que a minha opinião é essa. Boa, legal. Você também está na mesma opinião do pessoal, acima de 1% também? Quem está falando pro Cabral? Não, você. Aí eu concordo. Você concorda? Eu concordo que vai ser mais de 1%. Legal. Já de crescimento para o ano que vem. Boa. E Cabral, diga lá, o que temos? Não digo por enquanto. Não, você pode fazer ao vivo também, porque você vai explicando pra gente a tela. Eu acho legal. Que a gente pode... O Cabral já vai compartilhar aí. Ó. Porque ele compartilha e ele vai explicando também para quem está assistindo. Eu acho bem legal. Bora lá. Vamos ver aqui. Cadê o Vimeo? Você tá. Ele está compartilhando agora. Então, tempo para o professor Alguém me manda o Alexandre Vimeo rápido aí, por Cabral favor. Eu não tô achando. Então, enquanto isso, eu vou dando o meu boa tarde aqui pro pessoal que Alguém me manda o Vimeo aí, por favor. Enquanto isso, vamos lá, né? Gilberto tá por aqui, o MH falando aqui também, Manuel, o Rui das Neves também. Olha só, o Alex tá. O Rui tá falando, o Alex Rocha Maluco acha que o mercado tá batendo de forma desproporcional a MRV? Eu acho que sim. MRV? Deixa eu ver como que tá aqui MRV. Eu tava falando com a Isa de MRV, não sei quanto tá caindo hoje. Tá caindo muito? Eu não deixei aberto. Normalmente eu deixo... Deixa eu abrir aqui. Eu deixei o Profit aberto. Eu falei que eu não deixei. Deixa eu abrir aqui. O Profit, MRV. no Profit agora... É isso mesmo? Tá caindo 12,37? Caramba, caindo 12,37. Será que é isso mesmo? Acho que foi uma queda... 12,37. Tá caindo... Tá certo, então. Tá. Então não errei, não. Tá caindo forte hoje, né? Eu acho que é a queda exagerada, né, o
o Rui. Eu também acho uma queda bem exagerada no pregão de hoje, né? Até porque a gente não tem tantas quedas, né? E essa queda de mais de 12%, né? 12%, R$9 está o papel, né? 9,33. Deixa eu ver, peraí. Acho que era uma queda de 12%, que eu fechei aqui agora. Ó, a tabela do Cabral tá pronta aí, Daniel. Ok. Vamos colocar na tela. 9,23. Realmente, uma queda bem exagerada. Uma queda boa aí. Vamos lá, Cabral, diga lá. Vamos lá, compartilhando tela. O que foi ruim? Qual foi o ruim da história? Esse mesmo programa, há um mês atrás, no dia 15 de setembro, nós tivemos aqui, ou algo próximo de 15, eu botei 15, deve ter sido 15. Saiu IBCBR de julho. E com o IBCBR de julho, que foi divulgado há um mês atrás, eu falei que o arrasto estatístico era de 3,28. O que quer dizer? Se a economia não mais crescesse até o final do ano, a gente cresceria em 2022 na visão do IBCBR da Banco Central, não, que é muito próximo do PIB da FGV, do IBGE, mas o IBCBR do BC, a gente cresceria 3,28. Então esse número já foi 0,59, 1,58 e estaria no auge. Considerando os dados de hoje, tá? Então os dados divulgados hoje, esse número, cadê? Ele piora para 2,76. Então quer dizer o quê? Se a economia não mais crescer de agora até o final do ano, que eu acho pouquíssimo provável, o arrasto estatístico veio para 2,76. Então essa notícia não é tão boa, por isso que, assim, você comemora pro Brasil, tá bem, etc. Mas essa notícia solta, mesmo com a revisão melhor do mês anterior, de julho crescendo bem mais do que junho, no geral, com a revisão de todos os demais meses, piorou. Então significa que se você escutar alguém falando em crescimento de 2,80 para o Brasil esse ano, quer dizer crescimento zero de setembro para frente. Eu, particularmente, não acredito nisso, porque serviço está forte demais, mano. Tá muito. Vai ter que ter muito baque de agro, comércio exterior e indústria para compensar serviço. Muito. Serviço, você vê número, é só recorde. Então, acho pouco provável esse 2,76, mas também não sei se seria o 3,28 que nem mês passado. Rodar numa casa de 3 aí, eu não duvido, tá? Então era isso que eu queria falar, que a gente chama isso de arrasto estatístico. Boa. E o que eu ia te falar, você falou do agro, você acha que o agro consegue aí dar um... Na realidade, o agro sempre consegue, né, de trazer aí... Não, eu não consigo dar essa resposta, infelizmente. Consegue, porque normalmente consegue, né? Normalmente consegue. Ela tem aquela coisa do que o agro sempre recupera, agro sempre né? tem papo de safra, entre safra, sempre tem, papo não tem, né? E eu não sei o que é para esse segundo semestre, principalmente para esse próximo tri, agora outubro, novembro, dezembro, se é bom ou ruim historicamente. Eu não sei dessa informação. Vamos ligar pro Ale Delara para saber. Isso. O Ale, ele não falou nada sobre isso hoje, pelo menos na primeira hora do agro que eu vi hoje, ele não falou sobre isso, falou mais sobre a questão do trigo na Argentina, que pode já dar algum problema também para o Brasil aí, para essa questão aí de geada. E uma coisa doida, o Brasil está exportando fertilizante. Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria? O Brasil está exportando, tem tanto fertilizante que está exportando. Comprou demais. Caramba. Comprou demais, com atraso de entrega, Chegou muita tudo de uma vez coisa chegou junto, não tem por que usar, vai demorar a usar, está exportando fertilizante. Está sendo trade, né? Está exportando fertilizante dos outros, né? O Rubão está perguntando, a performance do agro é sazonal, né? Em que momento nós estamos nisso? Eu não tenho a menor ideia. Porque depende muito de que parte você está falando, né, Rubão? Porque se você for ver só soja é uma coisa, só café é outra, só milho é outra, né, o Alex? Então,
Isso vai depender de como é que está aí o ciclo culturas, como é que está o ciclo de Café plantação aí. e também de colheita, se eles estão bons, se não estão. Aí tem uma série de questões Eu não aí. tenho vergonha de dizer nenhuma que eu não sei. Eu também não tenho nem o ideia. que a gente pode ver é que, pelo menos os últimos números divulgados, pelo menos questão de soja estava bem, milho também estava Da bem. Conab, os dados da Conab Isso. foram muito bons. Inclusive, é uma fala que o Manzueto, né, o economista do BTG, ele falou, se a gente pegar só esses dados, claro que é uma análise muito rasa, mas a análise que ele fez, se a gente pegar só os dados na Conab e para o ano que vem, realmente o agro vai muito forte. Né, o agro vai surpreender positivamente. Foi uma fala que ele falou lá no Agrofórum, lá no evento do BTG, e pegando os dados da Conab. É isso mesmo, Daniel. Acho que é uma coisa bem interessante para a gente reiterar aqui, viu? Sim, o agro é sempre muito bom a gente comentar aqui. Você tá aqui do fã-clube do agro, até ria. O Não, sonho dele eu era gosto- ser peão de boiadeiro e fazer Eu gosto, não, eu Pra gosto. ele começava o programa com Não. berrante. Não começava não, mas eu gosto bastante. Eu fiz muito tempo aí em outras 2 emissoras e eu gosto muito. O Helder colocou aqui, o agro vai crescer 10% em 2023. o Helder Vocês aqui, sabem que mas tem um perfil no meu YouTube todo dia de manhã que é fã-clube do Helder. Mas eu tava vendo aqui, o PIB do agro vê isso mesmo. Eu tava dando uma checada aqui, acho que é do mês de setembro, que já fala isso exatamente desse crescimento. Valeu, Helder, legal, bacana. E o Eliel Scott já falou aqui, ó, tem o Agro 3, boa, legal. O pessoal tá perguntando se a gente vai falar de Tarcísio. Daqui a pouquinho. Agora não, calma. Vai ter que assistir o programa inteiro para ver se a gente vai falar. Não, a gente vai falar assim. Bom, legal, vamos ver como é que vai ser. O pessoal tava falando, o Rubão tá dando aqui uma ideia, ó, seria uma aula incrível se alguém como o Delara falasse um pouco da sazonalidade dos principais itens do nosso agro. Excelente sugestão, o Rubão, gostei, é uma boa. A gente tem agora já essa sexta-feira para falar sobre o que era mesmo com o Gilvan? Marcação a mercado e renda fixa. Marcação a mercado. Então a gente tem, se tudo tiver combinado mesmo, se o Gilvan puder realmente, conforme ele combinou com a gente, então sexta-feira a gente vai falar disso. Mas a gente já pode até tentar aí combinar com o próprio Ale Delara, dele participar aqui do marketing, de falar sobre isso. Acho muito legal. Ele o Vicente também é uma ótima aí pra gente falar. O Gabriel tá aqui já falando que acha uma ótima também. Bora aí pra gente falar com a Ale. Ale, se você estiver ouvindo, já separa aí um tempinho na sua agenda para entrar aqui no marketing também. Quinta-feira, Delara, pode? Não é presencial não, pode ficar de Curitiba então, mas mesmo. ele precisa estar ouvindo para ele... Tá, deixa eu mandar o WhatsApp pra ele aqui. Peter Santana perguntando para você, o Cabral. IRB tá brigando para perder R$1. Como é que ficou o processo que teve aí contra o IRB? IRB, pelo amor de Deus, IRB é coisa ridícula. Pobre 11, Cabral. IRB ou Oi? Não, Oi é pior. Oi é pior. Oi é mais ridículo que a IRB. IRB é ridícula, a Oi é muito ridícula. Cabral, quando a Oi tava 1 e pouco, você falou que não valia nem um centavo, né? Não, eu vou falar aqui, eu acho que eu já falei numa live que eu tava na Sumo, 1,29, eu falei, a Oi é errada, olha isso, tá tudo errado, eles estão vendendo tudo, daqui a pouco não vai sobrar empresa, não sei o que, estão vendendo tudo endividado, ela já nasceu errar, maluco. É que eu não lembro quando foi isso. Você tem que ver, sabe aqueles comentários que ficam fixos no vídeo? Sim. Embaixo? Deve ter uns 80 comentários lá me destruindo. Eu queria procurar um por um. Então, já que você quer falar sobre IRB, nós vamos conversar agora com o CEO da IRB. Pô, eu quero. Põe agora no vídeo. Não, tô brincando, é brincadeira. Eu quero muito. Sabe assim, levar pra um boteco. Eu queria levar pra um boteco. Boteco mesmo, nada de rodízio. Botecão, Amarelinha, ovo rosa. amarelinha. Coisa assim, criança passando, vendendo, pai, mãe, todo mundo. Tudo assim, cachorro lambendo, Eu quero tudo. ver o presidente da
Itaú e da IRB. Não, eu quero ver pra você conversar. Eu quero ver você falar na cara dele que a IRB é ridícula. Ridícula não, mas eu vou usar o termo muito pra... Pô, essa tua empresa, mano. Primeira pergunta que eu vou fazer. Você é mesmo o presidente? Ou é fake também? Poxa, aí... Sério, eu tenho muita vontade de comprar a IRB pelo Barsi. Eu acho que eu e muita gente. Mas eu falo, acho que vai cair mais um pouquinho pra entrar e não parar de cair, mano. Você não acredita no Barsi? Eu acredito, mas sabe aquele papo? Vou cair mais um pouquinho, eu compro, eu espero. E tava sendo vantajoso. Boa. Gente, vamos lá. Bom, já que a gente não tá aqui com o Gani, então é contigo, Alex André. Vamos lá, chamar o intervalo aí? Então vamos lá. Não, mas inova, do seu jeito. Tá bom, deixa só ele no ar, por favor. Só ele agora. Do seu jeito, tá né? Imitar ninguém. Como você acha que é maneiro? Intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até mais. Tchau. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá, eu sou Paula Moraes, estou passando para te convidar a acompanhar o Strike, nosso podcast aqui da BMC News, onde a gente aborda sempre os temas mais pertinentes e mais polêmicos da semana. Sempre converso com grandes especialistas, abordando assuntos sobre economia, política, tudo que impacta o mercado, também assuntos internacionais, então convido você a acompanhar sempre o Strike, toda segunda-feira, 12h30, aqui na BMC News. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. É isso aí, estamos de volta aqui para o BMC Market, o segundo bloco aqui do BMC Market nesta segunda-feira. Aproveitar que tem bastante gente assistindo a gente agora. Se você ainda não se inscreveu, já aproveita para se inscrever. Gente, tem bastante gente assistindo no YouTube. Deixa seu like aí pra gente aqui no nosso canal, já deixa o like aí, por favor, fiquem ligados aqui com a gente. Bom, vamos trazer notícia de que Lula e Jair Bolsonaro participaram do debate da Band ontem, Fogo no Parquinho, e estavam mais interessados em reforçar os conhecidos pontos de desgaste do adversário do que enaltecer as próprias qualidades.
Lula saiu na frente no primeiro bloco ao tentar reativar o tema da pandemia. O ex-presidente ditou o ritmo do confronto inicial do programa com Bolsonaro ao tentar vincular o rival à demora para a compra de vacinas e ao alto número de mortes por Covid registrado no Brasil. Já Bolsonaro lançou Lula na defensiva com questionamentos sobre escândalos de corrupção para os quais o petista, depois de 3 debates na atual disputa, ainda não conseguiu aí encaixar uma reação. Bom, os dois candidatos deram dados incorretos sobre segurança, Covid e corrupção. Erraram praticamente todos os números. Para a maioria dos institutos de pesquisa, foi um debate equilibrado, em que Lula se saiu melhor na discussão sobre pandemia e compra de vacinas, e Bolsonaro teve seu melhor momento ao explorar o tema da corrupção nos governos petistas. Apesar do clima tenso que tem marcado a campanha neste segundo turno, os comentaristas avaliaram aí que ambos os candidatos se comportaram bem e não demonstraram irritação ou agressividade em excesso, o que poderia, então, prejudicá-los. Bom, queria saber, então, da opinião de vocês em relação ao debate da Band. Vamos trazer de volta o Alex e o Cabral. O que vocês acharam em relação a isso? Eu vou começar pelo Cabral, que ele adora política. E diga lá. Vamos lá, para mim o debate é dividido em 2. O primeiro momento do debate, os primeiros 15 lá, eu gostei muito dessa ideia de bloco de 15, achei sensacional. Não dá para fazer no primeiro turno porque é muita gente. E não foi cansativo, né? Não, foi muito, muito legal a ideia dos 15 minutos. Uhum. Nos primeiros 15 minutos, para mim, Lula massacrou Bolsonaro. Aquele papo de universidade ali, ele se perdeu feio. Ele não conseguia responder. E para mim, o resto do programa, Bolsonaro massacrou Lula. Que foram os outros 15, tá? Então, se eu tivesse que botar um vencedor, eu botaria Bolsonaro. Não tenho poder de dizer se isso muda voto, se agrega voto devido ao debate. Eu não sou analista para isso. Mas se eu tivesse que dividir em 2, os primeiros 15 foram de Lula. A história da universidade foi muito pesado. E os outros 15 de Bolsonaro, ele pegando muito forte em corrupção. E Lula se esquivando de tudo quanto é jeito. Até aquele Josias de Souza lá, o repórter, pegou pesado. Pô, vem cá, mensalão de um lado e orçamento secreto. Então, pra mim, foi... Tipo, se eu tivesse que botar a vitória 2-1 para Bolsonaro, onde Lula ganhou o primeiro e Bolsonaro os outros 2. Teve aí, no caso, uma pegação no pé de cada lado, né? O que pega no calcanhar do Bolsonaro, o que pega no calcanhar do Lula, eles souberam aproveitar bem, né? Sim. No caso, nessa parte da corrupção do PT, o Lula ficou ainda sem conseguir responder direito essa questão. Ele não respondeu. O Cabral, queria que você fizesse uma avaliação, que é o seguinte, eu estava até vendo os comentários, as críticas, né, sobre o debate, e eu lembro que, inclusive, uma pessoa postou lá na rede social dizendo assim, acho que ninguém está vendo esse... um dos temas mais importantes que ninguém está comentando, que possivelmente o Bolsonaro não vai indicar 2 nomes para o STF. Né? Isso também seria uma... Por que não? Então, isso eu queria fazer essa pergunta para você. Mas é aposentadoria compulsória. Então, isso eu queria te perguntar. Pelo que indicação, né? Pelo que eu ouvi, desculpa até, Alex, o que eu ouvi é que ele iria fazer essa indicação, mas que ele não ia aumentar o número. Isso, não ia aumentar mais 2. Isso é outra história. Isso, porque ele exato. Foi um dos primeiros debates, lá foi da Vera, acho que a Vera perguntou isso. Porque na realidade ele foi muito criticado com relação a isso, o que daria uma certa, vamos dizer assim, uma autocracia, né? Então, o Bolsonaro ia dominar o país, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Mas ele já disse que não é esse o intuito dele, né? O Lula já descartou isso. O Bolsonaro é que ficou... Mas ontem ele descartou também. Ficou meio na dúvida, mas ele descartou isso no debate. Exato. Então, foi até a Vera que perguntou, que estava rouca.
Foi aniversário dela na véspera. E na hora até o Lula deu uma cutucada lá, falando que ele não ia maltratar a Vera. Isso faz parte da política. Não, eu acho impressionante essas cutucadas. Agora, Lula devia estar de ressaca, fizeram, né? Que ele bebeu água pra caramba. Nossa, é verdade. Ele toda hora, cadê Lula? Sumiu Lula, foi embora não, ele bebia água ele tava nervoso, né? Aí ele bebia água e voltava. Não, você vê nervoso pela mão. No primeiro bloco ele estava solto. No segundo, quando começou o Josias falar de corrupção e não corrupção, você vê que ele aperta a mão de um modo que você escuta o estalar dos dedos. Que você não escuta no começo, quando ele estava ganhando o debate. E aí, o outro aqui, André Emílio, Morales não disfarça ser petista. Tá bom, então. Então tá bom. Alex, o que você achou? Você assistiu inteiro o debate? Então, eu vou dizer que felizmente eu assisti do meio pro final. Eu não assisti então, pra mim foi 2-0. Todo desde o começo. Não, eu assisti, parei, aí depois eu assisti. Mas o Daniel, não foi de propósito não, que realmente eu assisti do meio pro final mesmo. Mas eu não peguei essa parte do que o Cabral falou em relação ao Lula, não. Mas, assim, eu acho que foi... pra mim, eu assisti, assim, eu achei muito cômico, né? Enfim, assim, um debate eleitoral, mas claro que faltou muita riqueza, né? De detalhes. É só acusação o tempo inteiro, muita acusação. Então, acho que, pra mim, eu vi muito mais uma relação mais cômica do que realmente projeto de governo, que todo mundo está se queixando. Inclusive, eu estava agora... Não teve nem... O único projeto que teve foi da privatização. Eu estava até no Uber. Foi uma pergunta da privatização. Eu estava até no Uber agora e por isso que eu não sei se faz voto. E o Uber perguntou para mim, perguntando pra gente, né, discutindo sobre política, falou assim, o que você achou, né? A gente perguntou para ele, ele falou, não, mas... Foi só que a acusação está querendo plano de governo, não teve nada de plano de governo. É isso que eu ia perguntar, a população Alex. quer isso, né? Você falou uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois. Em que parte do debate eles falaram sobre o projeto? Né? Na época da privatização ali, eles falaram. Então, mas não seria só o ideal de um debate? Sim, não seria falar mas eu acho sobre que isso? Eu queria saber como é que é na Suíça um debate. Letônia, se é igual aqui, o pau come o tempo todo. Então, por aí é que eu falo que quem venceu o debate? Ninguém. Porque, na realidade, eles não falaram o que a população queria. Quem foi que falou aqui? Eu não lembro agora quem que falou aqui, que os dois deviam ser colocados lá naquele filme Jogos Mortais, né? Porque... Ali já estava combinando bem com os dois, né? Era só críticas, acusações e tal, mas a parte boa, que é um debate, que é para falar sobre o que vai ser feito para a população, nada de Lula, nada de Bolsonaro. Só vida a privatização. Muito fraco. Aqui, ó, o Thiago tá falando sobre a pandemia, mas não esqueça que você não forma uma universidade em meia hora, né? Você tem que fazer todo um projeto, para você começar o projeto... Mesmo que seja no MEC, até o primeiro dia de aula dá um ano de varada. Teoricamente, poderia ter acabado a pandemia. A gente, em fevereiro de 20, não sabia. Mas a parte, eu acho, de universitário ali, Lula engoliu o Bolsonaro. O resto, ele foi engolido. Agora, vocês acham que dá pra... Mas não sei se transforma esse voto, Isso entendeu? Que eu queria perguntar. Vocês acham que dá pra... Não sei. Você, por exemplo, eu não quero que vocês falem os votos de vocês... Mas vocês mudariam de opinião com base... Nesse debate, não. Nesse debate, não. Nesse debate, não. Cabral? Sendo bem franco. Também não. Quem eu ia votar, continuo votando. Apesar que não vou mudar nunca, né? Mas só se sair uma bomba da bomba da bomba. O meu voto é o mesmo do primeiro turno. Vamos lá. Não, você não. Por quê? Você falou que no primeiro turno votou outra pessoa, maluco. Você não... Eu não vou citar nomes. Você não vai falar, né? Não, por claro favor, que o meu voto é público, que eu falei na cara do candidato. Mas não é pra falar voto aqui. Felipe Dávila. Não é pra falar voto, o Alex André. Tá bom. Não, eu falei do Cabral, não falei o meu. Eu falei do Cabral, o Cabral foi público. Eu não falei o meu. Isso, o Alex votou em Felipe. Bomba! Tira isso. Não, falando sério, não foi nesse, vamos para outro. Agora, eu queria falar para vocês que, na minha opinião, nós tivemos um destaque. E eu queria saber o que vocês acham desse destaque. Meu Deus. O senador eleito pelo Paraná, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, do União Brasil, acompanhou neste domingo o presidente Jair Bolsonaro no debate exibido pela Band. Juiz responsável pelos processos da Lava Jato no Paraná até 2018,
Moro deixou a magistratura para se tornar ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Ok, até aí tudo bem. Após pouco mais de um ano no comando da pasta, ele deixou o governo fazendo acusações contra Bolsonaro, acusando o presidente de interferência na Polícia Federal, acusações de rachadinha, a compra de uma mansão por seu filho Flávio e o depósito de cheques do ex-assessor Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele. Nesse domingo, a participação de Moro no debate presidencial chamou a atenção. Ele foi visto próximo ao presidente, aconselhando nos intervalos, o que gerou muitas críticas ao ex-juiz. Minha pergunta é, Moro então, por favor, traga-os de volta para a tela. Moro é, na realidade, o Louro José? Não, eu acho que Moro já entrou na política. Moro já entrou na política sem ser político ainda. Porque Não, ele só vai ser político em janeiro, fevereiro. Né? Ele entrou forte agora. Ele entrou na política literalmente. É do tipo assim, pô, ele quer tuitar a favor, ok. Pô, mas e lá, Moro? Pô, eu não entendi ele literalmente entrou na política, do tipo, eu entendo você querer apoiar um candidato contra o outro devido a ter o histórico de condenação do candidato. Vamos falar nomes. Se você apoiar Bolsonaro do que Lula, devido a Lula, Bolsonaro, você fez uma acusação que tem coisa que está sendo investigada, coisa não, e Lula você condenou de cima a baixo. Eu entendo você tuitar isso tudo, mas pô, ir lá? Alexandre. Ir lá, nada contra. Se eu estivesse no Paraná, ok, continuaria achando ele muito bom como senador. Exatamente. Ele e o Álvaro Dias, de boa total. Agora, pô, fica meio estranho assim, o cara, porra, no ar, maluco. Já virou político, acabou, ele oficializou político ontem. Alex, me responda o seguinte, você é o presidente Jair Bolsonaro. Você brigou com o Sérgio Moro. Tá ok. Ele falou tudo isso pra você, te chamou, falou de rachadinha, falou dos cheques, enfim, de tudo isso que eu acabei de falar. Você ia continuar amigo dele? Tudo é política. Político, né? Acabou. Daniel. Alckmin, Lula, quem Não, eu tô perguntando se você ia continuar amigo Claro. Ia? Se me fazer rir, eu tô rindo, né? Ih, bomba! Bomba! Olha, Bomba! então, próxima eleição, esse programa Alex é cheio André. de bom. Pra rir tem que fazer rir, né, Daniel? Daqui a 2 anos ele vem vereador pro São José dos Campos. Quem sabe, hein? Já pensou? Já pensou? Você passa na Dutra, vê o rostão de Alex André com essa barba aí do pessoal, maluco? Rapaz, essa barba do pessoal. Vou tirar essa barba, mas não vou ter mais nada. Não, mas eu acho que, a Ana Paula colocou aqui, Moro perdeu o respeito. Eu acho que nesse caso ele perdeu, porque... não perdeu o respeito, virou político. Virou político. É que nem, infelizmente. O Moro tá pra Bolsonaro da mesma forma que o Alckmin tá pro Lula? Não. Ou é diferente? Diferente. Eles Alckmin e brigaram Lula já foram também, adversário, mas muito pesado. Muito, muito pesado. Moro, Lula e... Moro e Bolsonaro teve toda a acusação do Ministério da Justiça quando ele saiu, mas foi uma acusação pontual com uma coisa. Lula e Alckmin era adversário mesmo, de pancada, de disputar, não é diferente. Grau diferente. Foi falsidade, o caso do... Foi falsidade. Mas eu não sei, eu tô na dúvida. Eu tô na dúvida, porque eles estavam... Tudo bem, Alckmin realmente tava Alckmin e Lula eram adversários ferrenhos. Agora, gente, Moro acusar você de rachadinha, depois disso, depois aquilo. O que eles combinaram, Daniel? Isso a gente não sabe. E aí, tudo bem? Como é que vai? Meu amigo Bolsonaro. Não, ele mesmo fala, temos divergências. Temos divergências, mas eu prefiro ele do que quem eu condenei. Eu entendo a visão dele, mas só ir lá... Faz tudo isso via Twitter, mas ele poderia optar por manter talvez não, um voto nulo, mas ele poderia falar... Ou tá querendo um STF, quem sabe, lá na frente. Não sei. Bom, depende do que tá na mesa, né, Cabral? Tem gente que não concorda comigo. O Thiago Brizolim falou, sem comparação, Daniel, nada a ver. A proporção é bem diferente. Eu também acho. Vocês também acham? Também acho. Só eu que não acho isso? Também, Alckmin e Lula eram completamente inimigos. Foram quantas eleições? 2 eleições juntos. Gostei. Juntos, que eu digo, uma só, né? Porque a outra foi Serra. Mas foi eleição contra. Pau comeu na época do Plano Real no Congresso.
Pô, no 88 da Constituinte, eles sempre foram inimigos históricos. Em relação a ideais, nada impede de ser amigo da física. E agora muda, não. Bem diferente. Quem que falou aqui? Peraí, deixa eu ver. Eu prefiro o Moro fazendo isso do que apoiando o Lula. Concordo, MPK. Porque aí a incoerência ia ser muito louca. Você pegou um cara e botou 17 anos no Chilindró. E depois ir lá apoiar esse cara, né? Moro com aí você Lula devia ser caçado como senador. Agora não quer dizer que precisava estar lá. Ou vai pra fora do país, né? Vamos ver o que vai dar de... Mas enfim, eu ainda tenho a minha opinião com isso, mas interessante ver dessa forma também. Bom, é aquele negócio, né? Política, né? É uma coisa tão bonita, né? Eu não duvido que numa dessas, numa próxima eleição, aparece Bolsonaro para presidente e vice Lula. Não dá. Depois de Lula, presidente Alckmin vice? Eu já contei aqui uma história. Tava tendo a votação do Auxílio Brasil no Senado, a primeira leva. Aquela leva lá de trás, que foi em 2020. Ou foi em 21 já isso. Aí o Rodrigo Pacheco falou o seguinte, são 11 horas da noite, 10 horas da noite, vamos continuar amanhã de manhã, bora, vamos aí, alguém é contra, não sei o quê. Aí o cara que é responsável pela campanha de Lula do Amapá, meu Deus, são 2 R's o nome dele, Randolfo Rodrigues, falou, amanhã eu não vou poder estar, eu vou estar em alguma coisa no interior do Amapá e a região que eu tô não consigo votar. Aí Flávio Bolsonaro, Rodolfo, vai pro interior do Amapá, não tem problema não, a gente instalou 5G lá, me dá teu telefone que a gente dá um jeito. 5G então foi agora, não foi 20, foi 21. A gente instalou 5G lá, me dá teu telefone. Você acha que eu vou dar meu telefone pra você? E os dois começaram a rir, se abraçaram e vida que segue. Aí o pau come por causa de alguns políticos, os dois rindo. Randolfo Rodrigues e Flávio Bolsonaro. Um cara liderou a CPI contra o pai dele, mano. Mas você sabe que teve horas... Esquece, não vira inimigo com esses caras, não. Até teve horas ali no debate da Band que até o Lula e o Bolsonaro davam aqueles sorrisinhos marotos. Eu não vi se um apertou a mão do outro. Teve uma hora que um bateu encostou. Vem cá, Lula, vem cá. Eu falei, e aí? Tava bonito de se ver ali. Tava bonito. Só queria deixar isso registrado. Bom, gente, vamos lá, que são 2 horas e 50 minutos. A gente ainda vai falar sobre Tarcísio de Freitas no programa de hoje. Então... Eu posso falar uma coisa? Eu quero confessar uma coisa aqui. É sobre isso? Não, sobre esse tema. Então tá bom. Mas, na verdade, não o tema em si, o nome. 100% das vezes, 100, nenhuma vez não. Não existe exceção que quando escuto a palavra Tarcísio, vem Meira no meu ouvido. Várias vezes, o ator. Várias vezes, Tarcísio de Freitas, mano. O nome dele tá errado. O nome dele é Tarcísio de... não, o Meira é 100% das vezes. Eu quero confessar isso aqui. Eu precisava confessar isso pra alguém. Confessei no ar, pronto. Tá certo, em homenagem então a você, vamos pro intervalo, Alex. Com o muso do intervalo. Não, agora... Você. É o novo muso. Vai. Voltaremos em breve. Até mais. Em breve quando? Esse ano? Não, daqui a... BMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você aqui na BMC News. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. É isso aí, estamos de volta com o último bloco do BMC Market de hoje, trazendo aquela informação que todo mundo estava aguardando. Um homem foi morto durante um tiroteio que ocorreu em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na manhã de hoje. Segundo a polícia, a vítima tinha 2 passagens por roubo. Tiroteio, ele ocorreu no horário em que Tarcísio de Freitas, do Republicanos, candidato ao governo do estado de São Paulo, visitava o polo universitário de Paraisópolis. Ainda de acordo com a polícia, o homem foi baleado na mesma rua do polo universitário, mas em outro local distante da sede. Felipe Silva de Lima, de 27 anos, chegou a ser levado para o Hospital Camargo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Tarcísio de Freitas estava no 3º andar do prédio, cumprindo a agenda de campanha, quando o tiroteio começou do lado de fora. Ele deixou o local 20 minutos depois, acompanhado de seguranças e escoltado até uma van. A agenda de Tarcísio foi colocada de última hora no domingo e ela tinha sido enviada à imprensa de forma prévia, não prévia no caso, para a comunidade. O governador Rodrigo Garcia, candidato derrotado nas eleições e que anunciou o apoio a Tarcísio, afirmou que determinou, então, investigação imediata do caso. Tá aí as imagens que vocês estão acompanhando, a imprensa estava junto nesse 3º andar do edifício, justamente acompanhando, e houve aí esse tiroteio. Num primeiro momento, aliás, informamos essa informação, até vou corrigir, a informação é de acordo com o G1, que falou com a polícia. A nossa produção já está tentando falar com a polícia desde então para saber o que aconteceu de fato. Então essa informação que nós estamos falando é de acordo com o G1, tá? E também informando aqui que vai ter uma coletiva agora, a partir das 4 horas da tarde, da equipe da campanha do Tarcísio de Freitas, e ele que fala agora às 4 da tarde a respeito da tentativa de intimidação sofrida por ele e por sua equipe na manhã desta segunda-feira em Paraisópolis. Essa aí informação foi passada pela campanha do Tarcísio de Freitas. Só para deixar claro, até para voltar aqui para a gente aqui da BMC, a gente falou com a polícia até agora há pouco. A polícia tinha informado para a gente que até aquele momento
se tratava de um tiroteio. A campanha diz que foi uma intimidação, de que houve aí uma tentativa de tiros contra o candidato. Informações que são passadas pela polícia, informações que são passadas pela campanha, tá? Então a gente ainda está tentando informações oficiais da polícia com relação a esse tiroteio, então, que ocorreu ali em Paraisópolis. Eu ia falar Gani, Cabral e Alex. Ainda não temos uma posição oficial da polícia. A posição oficial, a posição que nós temos aí é do portal G1, que publicou a notícia agora há pouco e diz ter confirmado isso com a polícia, mas dá informação, né, de que ele teria sido atacado pelos criminosos. Será que isso realmente pode... É possível. Vamos descobrir quando sair mais detalhes da polícia. Uma coisa que me chama a atenção é que os tiros estão longe. Uhum. Então, não quer dizer que você tem arma que você atinge 1 quilômetro, 600 metros, etc. Mas os tiros estão longe e você escuta tiro de revólver pela sequência do tiro e tiro de metralhadora. Tão longe. Agora, só isso que eu consigo analisar. Se foi atentado ou não, é impossível afirmar qualquer coisa olhando para esse vídeo e pela própria declaração do Tarcísio. A PM agiu de forma imediata, então é impossível dizer que foi atentado nesse atual momento, né? 3 horas da tarde de agora. Pode ser que daqui a 2 horas tenha uma sequência, foi atentado ou não. Mas o que temos agora é impossível falar. É tudo especulação, quem apoia ou não o candidato dizendo que é ou não atentado. O que foi engraçado é que quando saiu essa notícia do atentado, o possível, né, enfim, a gente não sabe ainda, né, essa possível ataque ou não, a Sabesp chegou a subir mais de 3%, né? É isso que eu ia perguntar. Houve, então, mexeu com o mercado, né? E isso eu estava até conversando com o Saravalli. Na hora que o Saravalli abriu, falou, a Sabesp subindo, estava lateralizado, depois a Sabesp chegou a subir mais de 3%, porque quase 4%. Teoricamente, isso pode ser bom para Tarcísio, aquele papo de segurança, não sei o quê, Tarcísio, que nem o Bolsonaro da facada, né? E etc. Mas também não podemos esquecer que, teoricamente, Tarcísio é apoiado pelo atual governo do Estado, que está no poder há 16 anos, porque não protegeu anteriormente da polícia. Então é tudo muita teoria para chegar a qualquer conclusão. A minha conclusão agora é zero. Não sei concluir nada até avançar a investigação. Isso. O Matheus está colocando aqui, quem deu furo de reportagem foi a Jovem Pan. Matheus, não foi furo, tá? Furo de reportagem quando um veículo traz a informação e os outros veículos não têm. Só que estava toda a imprensa ali, se você for ver o vídeo. Toda a imprensa estava lá. A gente não está tirando o mérito da Jovem Pan. Por ter sido o primeiro a tuitar ou algo parecido. Mas se você for ver o vídeo, quem falou isso? Foi o Matheus. Matheus, o vídeo que você mostra, repara que tem 2 pessoas ao lado filmando e tem vários repórteres sentados no chão. Exatamente. Então tinha uma equipe de imprensa junto com o jornalista. Exatamente. Se o Jovem Pan for o primeiro a tuitar em microsegundos, ok. Como a gente acredita que ter sido o primeiro a falar da morte da rainha no Brasil. Mas todo mundo teria acesso, deu uma exclusiva. Eu não chamei Alex para me contar uma história e os outros vão repercutir a minha história com o Alex. Exatamente. Nesse caso, todos tinham acesso junto. Não houve furo, isso é muito comum em político, tá? Não houve furo de reportagem. Furo é quando um veículo só dá essa informação e os outros não têm. Então não houve nenhum furo de reportagem, mas sim a Jovem Pan Teoria dos mercados eficientes no jornalismo? Oi? Pode ser. A teoria do mercado eficiente no jornalismo. É que no caso, todo mundo estava lá, estava a imprensa toda lá e houve aí a palavra atentado. A gente não sabe se foi atentado. Por que a gente fala que não sabe se foi atentado? Porque a polícia não confirma a informação. Então, houve sim a palavra atentado, mas não houve então a confirmação por parte da Polícia Militar por enquanto, tá? Mas... Tem uma coletiva, não sei se é 3 ou 4. Vale destacar que o secretário de Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos, vai conceder uma entrevista na tarde aí dessa segunda para falar então sobre essa ocorrência. Então, aí sim é que nós vamos ter uma confirmação com relação a essa situação. Se foi um atentado, se não foi um atentado. Afinal de contas,
tiroteio do lado de fora pode acontecer. Infelizmente, em algumas comunidades, pode acontecer. Isso Só não é uma o tiroteio coisa rara. pode ter atingido o prédio também, não sabemos, mas aí o secretário de Segurança Pública vai dar essa informação mais tarde e a gente, é claro, vai acompanhar também. E também, só para completar, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre isso. Que não pode falar nada. Porque ele disse que a ação pode ter sido contra o candidato, mas também pode ter sido de algum conflito na região sem relação com o comício. Ele disse que falou com o Tarcísio, mas que tudo era de forma preliminar e que ele não iria se antecipar em relação a isso. Se foi uma ação contra a equipe dele, se foi uma ação isolada, se algum conflito já estava havendo por haver na região, então seria prematuro demais falar sobre isso. O presidente avaliou que o candidato deve reforçar sua segurança após a situação. É um sinal de que ele deve se preocupar com a sua segurança. Eu acho que num momento como esse é realmente imprescindível esse tipo de tomar situação. Cuidado, que está rolando um vídeo do general Heleno, que coincidente, Haddad foi opositor a Bolsonaro em 18 e opositor a Tarcísio em 22, em grupos presidente e governador. Então tem um vídeo do general Heleno falando que ele não falou o nome o tempo inteiro, não deveria ir no debate do SBT para se proteger, que pode sofrer um atentado, sniper. Essa reportagem é de 2018. É bom. Como ele fala o termo ele não diz que é ele, Bolsonaro, só fala ele. Isso. Essa reportagem não tem nenhuma relação atual com Tarcísio. Um do nosso editor-chefe aqui, o diretor-geral, mostrou pra gente a reportagem, detalhou, olha, isso daqui foi uma operação de 18, não tem relação com hoje, que começou a rolar o vídeo. 22, será que é 22? Porque ele não fala nome, só fala ele e fala Haddad. E fala SBT, tudo encaixa, isso entendeu? Tem muito, acaba tudo literalmente encaixa. E só tomar esse cuidado, tá, pessoal? Até dando uma última explicação, só pra gente encerrar, por que a gente deu a informação do G1 e não da Jovem Pan, tá? Porque o G1 deu a informação dizendo que falou com a polícia e que conseguiu confirmação com a polícia. A Jovem Pan não falou, pelo menos nessas últimas informações, a Jovem Pan não deu essa informação. Tá bom, gente? Só isso, mas a gente dá o crédito, é claro, para os veículos de comunicação que estiveram acompanhando o desenrolar porque nada impede deles terem gente lá. A gente não tinha ninguém, eles podiam ter alguém deles lá. Exatamente, entendeu? mas a gente continua trabalhando aqui e confirmando essas informações com relação à polícia e acompanhando, é claro. Daqui a pouco no Top News, então, vocês têm mais informações sobre isso. Valeu, Cabral, valeu, Alex. Amanhã estamos 3 de novo aqui. Amanhã estamos juntos, então, amanhã. Valeu, um abraço para vocês. O Market fica por aqui. Aí, já tô chegando, hein? Vai visitar ele na prisão. Rapidinho, 4 horas tem que entrar. Boa. Valeu, gente. Tchau, o Market vai grande. ficando por aqui. Você assiste agora o Você com Dinheiro com Rafael Pasquarelli e Felipe Ferreira. Um abraço para vocês. Até amanhã. Tchau.